Imagine por um instante entrar numa igreja silenciosa. O ambiente está cheio de uma atmosfera de paz profunda e, ao mesmo tempo, de mistério. As luzes suaves iluminam o altar e, no centro, num ostensório dourado, encontra-se o Santíssimo Sacramento. Muitos que se aproximam sentem o coração acelerar, outros se emocionam profundamente. Há quem chore sem entender por quê e também quem, diante de tão grande mistério, se perca em distrações e não consiga viver plenamente esse momento. E é precisamente aqui que surge a pergunta: será que realmente sabemos adorar o Santíssimo Sacramento da maneira correta ou, sem nos darmos conta, estamos cometendo erros que diminuem a profundidade da nossa oração? Santa Faustina, em suas revelações e experiências, deixou orientações preciosas sobre a adoração e sobre como devemos nos colocar diante da Eucaristia. E hoje você vai descobrir como transformar esse momento em algo poderoso e íntimo com Deus, além de aprender a evitar os erros mais comuns que dificultam a vida de milhares de fiéis em todo o mundo. Mas antes de mergulharmos neste conteúdo profundo, um convite especial. Se você ama temas de espiritualidade e fé e deseja aprofundar sua vida de oração, inscreva-se agora no canal. Ative também o sininho para receber os próximos conteúdos que fortalecerão seu caminho espiritual. Agora sim, comecemos nosso percurso. Adorar o Santíssimo Sacramento não é simplesmente estar diante de um símbolo para a fé católica. Ali não está apenas um pedaço de pão, mas o próprio Cristo vivo e real. Isso muda por completo a forma como nos aproximamos. Muitos entram numa capela de adoração sem plena consciência do que acontece ali. Mas quando a alma desperta para esse mistério, cada segundo diante do Santíssimo se converte em uma experiência transformadora. Santa Faustina relatava que diante da Eucaristia sentia o coração como se estivesse envolto por uma luz que não provinha deste mundo. E esta é a primeira chave: reconhecer com os olhos da fé quem realmente está ali. Um dos erros mais comuns é aproximar-se do Santíssimo Sacramento, como quem se aproxima de qualquer pessoa ou objeto. A postura externa revela muito do que está dentro do coração. Entrar com pressa, sem recolhimento. Distrair-se com o celular. Não fazer a devida genuflexão. Sentar-se de qualquer maneira, sem o respeito adequado. Esses gestos podem parecer pequenos, mas, na verdade, expressam a falta de consciência da grandeza do momento. Adorar é mais do que rezar. É estar na presença real de Jesus com amor, reverência e entrega. Outro erro comum é encher esse tempo de palavras sem dar espaço ao silêncio. É claro que a oração vocal tem seu valor, mas a verdadeira adoração exige um momento em que o coração simplesmente escuta. Santa Faustina dizia que muitas vezes não precisava de palavras. Apenas estar diante de Jesus Eucarístico já era suficiente para que sua alma se enchesse de paz e respostas. Eis a segunda chave: aprender a silenciar, deixar que o coração fale mais alto do que os lábios. Quem nunca experimentou? Você entra na capela, se ajoelha diante do Santíssimo, mas em poucos segundos sua mente começa a vagar. As contas a pagar, a lista do mercado, os problemas no trabalho, lembranças aleatórias. É normal que a mente se distraia, mas o erro está em não combater essas distrações. Muitos se conformam com pensamentos soltos e acabam desperdiçando minutos preciosos de adoração. Santa Faustina nos mostra que o segredo está em trazer a mente de volta com suavidade, sem culpa, mas com firmeza. Toda vez que perceber a distração, volte o olhar ao ostensório e repita no coração: Jesus, eu confio em vós. Outro erro comum é pensar que a adoração é apenas para pedir coisas. Muitos entram, se ajoelham e passam todo o tempo pedindo saúde, bênçãos, graças, soluções. Claro que podemos apresentar nossas intenções a Jesus, mas a adoração não é só um momento de súplicas. O verdadeiro sentido da adoração é amar, agradecer e oferecer-se totalmente a Ele. Quando mudamos essa perspectiva, algo extraordinário acontece. Até as nossas intenções são transformadas.
Santa Faustina revela que, quando nos abrimos com sinceridade diante do Santíssimo, recebemos graças que muitas vezes nem sabíamos que precisávamos. É como se Jesus conhecesse melhor do que nós mesmos aquilo que nos falta. Por isso, um erro a evitar é aproximar-se com o coração fechado, com medo de ser transformado. A verdadeira adoração exige confiança total, e este é apenas o começo. Agora vamos aprofundar nos gestos concretos que fortalecem a adoração e em como cada detalhe pode aproximar ou afastar nossa alma da presença real de Jesus. Depois de compreender os primeiros passos, reconhecer a presença real, adotar uma postura de reverência, cultivar o silêncio e vencer as distrações, agora precisamos mergulhar em algo ainda mais profundo: os gestos concretos que podem fortalecer nossa adoração. Muitas vezes o coração deseja adorar, mas não sabe como. Faltam orientações práticas, e aqui entram ensinamentos preciosos inspirados na espiritualidade de Santa Faustina. Pouca gente percebe, mas a simples genuflexão, feita de maneira consciente e devota, já é uma oração silenciosa. Quando dobramos o joelho diante do Santíssimo, reconhecemos com o corpo aquilo que a alma professa: Tu és meu Senhor e meu Deus. Um erro comum é transformar esse gesto em algo mecânico, rápido, quase automático, ou pior ainda, passar diante do Santíssimo sem qualquer sinal de reverência. A chave está em realizar cada gesto com atenção e amor, dobrar o joelho devagar, manter o olhar fixo em Jesus e deixar que esse gesto seja uma entrega do coração. Outro gesto muitas vezes banalizado é o sinal da cruz. Quantos fazem esse gesto apressadamente, como se fosse apenas uma formalidade? No entanto, o sinal da cruz é uma oração poderosíssima. Recorda-nos a Santíssima Trindade e a cruz de Cristo que nos salvou. Santa Faustina recomendava que cada oração fosse feita com profundidade e verdade. Portanto, ao iniciar sua adoração, faça o sinal da cruz devagar e conscientemente, entregando a Deus sua mente, seu coração e todo o seu ser. Muitos pensam que a adoração deve ser somente silenciosa, mas existe um equilíbrio precioso. Também é importante falar com Jesus de maneira simples, como quem conversa com um amigo íntimo. Esse diálogo espontâneo cria intimidade. Não é necessário usar palavras rebuscadas nem frases elaboradas, basta abrir o coração. Por exemplo, Jesus, estou aqui porque te amo. Não sei rezar bem, mas quero estar contigo. Recebe o melhor que tenho, ainda que seja pequeno. Essas orações breves, nascidas da alma, tocam profundamente o coração de Deus. Outro recurso precioso durante a adoração é a leitura de trechos da Bíblia ou de escritos espirituais. Santa Faustina meditava com frequência sobre fragmentos do Evangelho, especialmente aqueles que revelavam o amor misericordioso de Cristo. Mas aqui é importante evitar um erro comum: transformar a leitura em simples atividade intelectual. Na adoração, a leitura deve ser feita de maneira meditativa, pausada, permitindo que cada palavra penetre na alma. Uma sugestão prática é abrir os salmos, que são orações perfeitas para rezar diante do Senhor. Entre os tesouros que podem acompanhar a adoração, o terço e o terço da Divina Misericórdia ocupam lugar especial. Santa Faustina recebeu do próprio Cristo a missão de propagar o terço da misericórdia, e muitos fiéis o rezam diante do Santíssimo Sacramento. Essas orações ajudam a manter a mente focada e elevam o coração a Deus. Mas cuidado, o erro está em rezá-las apressadamente só para cumprir uma obrigação. O segredo é rezar com calma, saboreando cada palavra. Muitas vezes terminamos a adoração com pressa. Levantamos e vamos embora sem dar graças. Mas a gratidão é fundamental. Santa Faustina ensinava que a alma agradecida atrai ainda mais bênçãos. Por isso, antes de sair da capela, reserve alguns minutos para agradecer pela vida, pelas graças já recebidas, pela oportunidade de estar diante de Jesus. Este ato de gratidão transforma a adoração em um encontro completo. Outro erro comum
é restringir a adoração unicamente ao momento diante do ostensório. Na realidade, ela deve transbordar para a vida cotidiana. Cada gesto, cada palavra e até os trabalhos simples do dia a dia podem se converter em forma de adoração se forem feitos com amor e oferecidos a Deus. Santa Faustina repetia constantemente: tudo para a maior glória de Deus. Esse é o segredo. Não limitar a experiência ao espaço físico da capela, mas levar a presença de Jesus para a rotina. Agora vamos falar de algo muito especial. Os erros mais comuns que muitos cometem sem perceber e que podem enfraquecer por completo a experiência diante do Santíssimo. E você vai aprender como corrigi-los de maneira simples e eficaz. Até aqui já falamos sobre a presença real de Jesus, os gestos de reverência e as práticas que fortalecem a adoração. Mas existe um ponto muito importante: identificar e evitar os erros mais comuns que muitas pessoas cometem diante do Santíssimo Sacramento. Muitos desses erros não ocorrem por má intenção, mas por falta de compreensão. E é precisamente por isso que precisamos iluminá-los. Erro 1. Transformar a adoração em tempo vazio. Muitos entram na capela e não sabem o que fazer. Ficam simplesmente olhando o ostensório, esperando que algo aconteça, mas sem abrir o coração. A adoração não é um tempo vazio, é um encontro vivo, uma conversa silenciosa e amorosa com Cristo. O erro está em ir sem propósito. Correção: sempre que for adorar, leve uma intenção, uma oração no coração, ou simplesmente o desejo sincero de estar com Jesus. Erro 2. Ir apenas para cumprir. Há quem vá à adoração como quem cumpre uma tarefa da lista do dia. Chega, faz o sinal da cruz, reza algumas orações, olha o relógio e vai embora. Esse comportamento reduz a adoração a uma formalidade sem vida. Jesus não espera de nós um dever frio, mas um encontro de amor. Correção: vá com liberdade de coração, ainda que tenha pouco tempo. Viva esse momento como algo único, com entrega e verdade. Erro 3. Ficar apenas nos pedidos. Claro que podemos pedir graças, bênçãos e soluções para nossos problemas, mas reduzir a adoração só a isso é um grande erro. Santa Faustina dizia que o verdadeiro amor não busca apenas receber, mas também oferecer. Quem se ajoelha diante do Santíssimo deve ter um coração disposto a louvar, agradecer e adorar antes de pedir. Correção: inverta a ordem. Comece louvando, agradecendo e se entregando. Depois, apresente suas intenções. Erro 4. Desatenção e falta de silêncio interior. Um dos maiores inimigos da adoração é a dispersão. Quantas vezes alguém está diante de Jesus, mas a mente está longe, preocupada com outras coisas? O erro não é distrair-se. Isso pode acontecer com qualquer um. O erro é não lutar contra a distração, deixar-se arrastar por ela. Correção: toda vez que notar que a mente se perdeu, traga-a de volta com uma frase breve como: Jesus, eu confio em vós. Jesus, tu és meu tudo. Essas pequenas jaculatórias ajudam a focar novamente no essencial. Erro 5. Falta de perseverança. Muitos se desanimam porque dizem não sentir nada na adoração. Pensam que não estão rezando bem ou que Jesus não os escuta, mas a adoração não depende de sentimentos. Mesmo quando não sentimos nada, Deus está agindo silenciosamente no coração. Correção: perseverar. Continue indo, continue adorando. A fidelidade transforma lentamente a alma, mesmo quando não percebemos de imediato. Erro 6. Comparar-se com os outros. Outro erro é olhar para os lados e pensar: será que estou rezando bem? Será adequada a minha postura? Fulano parece tão recolhido e eu não consigo. Esses pensamentos tiram a paz e roubam a autenticidade da adoração. Correção: lembre-se de que Jesus olha para o seu coração, não para comparações humanas. Cada encontro é único e pessoal. Erro 7. Não preparar o coração. Ir à adoração diretamente da correria, sem recolhimento, pode dificultar muito a experiência.
É como tentar ouvir uma melodia suave no meio de um ruído ensurdecedor. Correção. Antes de entrar na capela, respire fundo. Faça uma oração breve. Peça a ajuda do Espírito Santo para acalmar a mente e abrir o coração. Erro 8. Sair sem despedida. Muitos saem da capela rapidamente, como quem termina uma conversa sem se despedir. Isso revela falta de consciência da grandeza desse encontro. Correção. Antes de sair, dê graças. Faça o sinal da cruz com calma. Incline-se diante de Jesus e entregue o seu dia a Ele. O resultado de corrigir esses erros, quando começamos a evitá-los e adotamos uma postura de amor, respeito e entrega, a adoração ganha nova profundidade. O coração se abre para ouvir a voz de Deus e as graças fluem com muito mais intensidade. É como ajustar a sintonia de um rádio. Quando eliminamos o ruído, conseguimos ouvir a melodia com clareza. Corrigir os erros comuns já é um grande passo, mas a verdadeira transformação acontece quando a adoração se converte em um encontro íntimo e pessoal com Jesus. Não se trata apenas de cumprir um momento de oração, mas de viver uma experiência profunda de amizade, confiança e entrega total. Santa Faustina ensinava que a adoração não é um monólogo. Não é só a alma falando com Deus, mas também Deus falando com a alma. Muitos pensam que, para rezar bem, precisam multiplicar palavras. Porém, a intimidade com Cristo se revela no equilíbrio entre falar e escutar. Durante a adoração, abra o coração como quem conversa com um grande amigo. Conte suas alegrias, suas dores, seus medos. Depois, guarde silêncio e deixe que ele fale ao seu coração. O silêncio pode parecer incômodo no início. Vivemos num mundo ruidoso, acostumado a estímulos constantes. Por isso, estar em silêncio diante de Jesus parece difícil, mas é nesse silêncio que acontecem as maiores respostas. Santa Faustina dizia que muitas vezes o simples olhar para Jesus no Santíssimo Sacramento já enchia sua alma de paz. Exercício prático. Passe alguns minutos sem dizer nada. Apenas olhe para o ostensório e permita que o amor de Cristo o envolva. Não é necessário memorizar longos textos para adorar. O que Jesus mais deseja é a oração sincera, simples, feita do coração. Frases curtas, repetidas com amor, podem se tornar uma ponte poderosa com o céu. Alguns exemplos. Jesus, eu te adoro. Tu és tudo para mim. Permanece em mim. Essas palavras, quando ditas com verdade, alcançam profundidade muito maior que longos discursos. Um dos momentos mais belos da adoração é quando o fiel se entrega totalmente nas mãos de Deus. Não apenas pede, mas se coloca inteiro diante dele, sem reservas. Uma oração simples pode ser assim: Jesus, recebo o que quiseres me dar e entrego o que quiseres tirar de mim. Faze em mim a tua vontade. Essa entrega liberta a alma do peso das preocupações e abre caminho para uma confiança inabalável. A oração em tempos de secura espiritual, nem sempre a adoração virá acompanhada de sentimentos doces ou de experiências extraordinárias. Haverá momentos de aridez, nos quais parece que nada acontece. Esse é o tempo mais precioso, porque é quando a fé é provada. Santa Faustina escreveu que muitas vezes não sentia nada diante de Jesus, mas ainda assim permanecia fiel. Para discernir, verifique sempre: isso me aproxima de Deus? Isso me convida ao amor, ao perdão e à humildade? Isso está em harmonia com o Evangelho? Se a resposta é sim, então é sinal de que a inspiração vem do Senhor. Santa Faustina dizia que diante do Santíssimo, a alma pode experimentar algo que não encontra em nenhum outro lugar: a certeza de que não está sozinha. Mesmo no meio das lutas, mesmo nas maiores dores, Jesus está ali, vivo, real, presente. Essa consciência transforma não apenas a adoração, mas toda a vida. Quem se encontra verdadeiramente com Cristo no Santíssimo Sacramento nunca mais é o mesmo. Até aqui, caminhamos juntos por um verdadeiro itinerário espiritual. Reconhecemos a presença real de Jesus na Eucaristia. Vimos a importância da postura, dos gestos e do silêncio interior.
Aprendemos a evitar os erros mais comuns que enfraquecem a adoração. Descobrimos como fazer desse momento algo íntimo, pessoal e profundo, mesmo em tempos de secura. Agora é hora de compreender aquilo que Santa Faustina tanto insistia. A adoração é uma arma poderosa na luta espiritual. O mundo oferece distrações, tentações e ilusões a cada instante. Muitas vezes, a alma se sente enfraquecida, sem forças para lutar contra o pecado. Mas quando alguém se coloca diante do Santíssimo, acontece algo extraordinário. A luz de Cristo penetra a escuridão da alma, fortalecendo-a contra os ataques do inimigo. Santa Faustina dizia que diante da Eucaristia, o coração recebe uma força sobrenatural que nenhum esforço humano poderia alcançar por si só. Por isso, toda vez que você se sentir tentado, fraco ou sem direção, corra ao Santíssimo, ainda que por alguns minutos. Esse encontro trará forças que nenhuma batalha espiritual poderá destruir. Além da luta contra as tentações, a adoração também é fonte de paz. Quantos chegam à capela carregados de preocupações, medos e ansiedades e saem leves, como se tivessem depositado tudo aos pés de Jesus? Essa paz não é simplesmente emocional. É a paz prometida por Cristo, que vai além de todo entendimento humano. Uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas brota de dentro, porque vem dele. A adoração não é apenas um encontro pessoal com Jesus, é também um ato de amor pela Igreja e pelo mundo inteiro. Santa Faustina relatava que, muitas vezes, suas orações diante do Santíssimo eram oferecidas pelas almas mais necessitadas, especialmente pecadores afastados de Deus. Isso significa que, quando você adora, não está buscando somente a sua própria santidade, mas colaborando na salvação de muitas almas. É uma missão silenciosa, mas de valor imenso aos olhos do céu. Depois de tudo isso, fica uma pergunta. O que você fará com este chamado? Adorar o Santíssimo Sacramento não é apenas um ato devocional ocasional. É um caminho de fidelidade, um estilo de vida. É escolher sempre que possível dedicar tempo para estar com Jesus, sem pressa, sem distrações, apenas com amor. E essa fidelidade transforma a mente, o coração, a família e até a realidade que nos cerca. Imagine, neste momento, entrar mais uma vez na capela, o silêncio acolhedor, a luz suave, o Santíssimo brilhando diante de você. Jesus está ali. Ele o espera, não com reprovações, mas com um olhar de amor. Não para condená-lo, mas para abraçá-lo. Ele deseja apenas uma coisa, o seu coração. Diante dele não é preciso muito. Basta estar, basta amar, basta entregar-se. Santa Faustina nos lembra que cada minuto diante do Santíssimo é um tesouro eterno que jamais se perderá. Assim, da próxima vez que você se ajoelhar diante de Jesus Eucarístico, lembre-se de tudo o que aprendeu aqui. Adore com reverência, evite os erros comuns, entregue-se de coração aberto e permita que Ele transforme sua vida. E antes de terminar, um pedido especial. Se este conteúdo tocou seu coração e você deseja aprofundar ainda mais sua vida espiritual, inscreva-se agora no canal. Aqui, você encontrará reflexões, orações e ensinamentos que o aproximarão cada vez mais de Deus. Ative também o sininho para não perder nenhum vídeo. Que Jesus Eucarístico o abençoe e fortaleça sempre. E que cada adoração seja mais um passo rumo ao céu. Amém.